Fala galera, tudo certo com vocês? PH aqui de novo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da Harley Davidson Fat Boy. Roda a vinheta. Então galera, estamos aqui andando na nossa motoca, vocês já conhecem, Harley Davidson Fat Boy Special 103, ano 2017. Se você não conhece a nossa moto, eu vou deixar aqui no card para vocês um vídeo de apresentação da moto, mas tem muito material sobre ela aí no canal, então dá uma olhada que vale a pena. Como muita gente aqui vem para o canal buscando informações e dados sobre a moto, eu decidi fazer um vídeo falando um pouquinho da história dela para vocês. Então vamos lá. A Harley Davidson é uma moto aí, uma marca centenária, tá? Mais do que centenária, aí quase 120 anos, alguma coisa assim. Então ela tem modelos aí realmente clássicos, históricos, né? A Fat Boy é um modelo clássico, não deixa de ser um modelo histórico, mas comparando com alguns modelos da marca, ela não é tão antiga assim, né? Ela tem aí aproximadamente 30 anos que está no line-up da marca. Comparando com outras motos mais antigas, o tempo não é tão grande, mas esse tempo já foi suficiente para ela se tornar um ícone da marca. A Fat Boy ela sempre foi da família Softail, né? A família Softail surgiu aí nos anos 80 e a Fat Boy veio logo em seguida. Ela começou a ser projetada ainda na década de 80. Ela foi apresentada alguns protótipos aí em 89. Se eu não me engano, ela tem 88, mas ela foi de fato lançada em 1990, no Daytona Bike Week de 1990. A Harley Davidson Fat Boy ela foi projetada aí pelo Willie D. Davidson e pelo Lou Nets, que são dois projetistas da Harley. O Willie D. Davidson, ele é neto do fundador, além de ter participado da retomada da fábrica, da retomada da marca, após ela ter sido vendida para a AMF. Enfim, não foi o primeiro modelo que o Willie D desenhou, ele foi responsável aí por alguns modelos icônicos das décadas de 70, principalmente 70, 80. Ele foi responsável aí, por exemplo, pelo design da Super Glide e pela Lowrider, não essas que a gente tem agora, ou no caso da Super Glide que nós tínhamos aí na família Dyna, antigas. A Fat Boy ela foi projetada para ser um ícone da marca. Ela foi projetada para ser uma moto grande, uma moto larga, tá? Daí que vem o nome Fat Boy, né? Que a ideia de uma moto de presença, uma moto larga. Por que surgiu essa ideia? De fato, o Willie D, eles foram lá, eles começaram a olhar o que estava sendo feito no mercado de customizações. Então aí no final dos anos 80 já tinha essa tendência, que até hoje ela ainda é forte, de usar pneus mais largos, rodas maiores. Então de trazer de alargar a moto em si, né? E em cima dessa ideia que a Fat Boy foi pensada. Então ela tem os pneus largos, ela tem a frente larga, as bengalas largas. Ela se caracteriza aí pelas capas de bengala, né? Pelos beer cans que o pessoal fala, que segundo alguns parecem com lata de cerveja, então são as capas de bengala. Ela é uma moto bem larga, uma moto grande, daí o nome Fat Boy. Ela traz algumas características aí históricas de modelos da Harley, como por exemplo o formato do tanque, as plataformas, o desenho das plataformas, a capa da buzina, o farol redondo. Apesar de que a Harley usava principalmente faróis um pouco menores, então a Fat Boy também, para ter essa cara um pouco mais robusta, ela tem o farol redondo. Essa capa que tem atrás do farol, entre as mesas, também ela já existiu em alguns modelos da Harley,
Tudo isso que eu tô falando, essas características de modelos clássicos lá da década de 50 e assim por diante. Então em cima disso a moto foi feita. E a Harley, eu já falei aqui pra vocês até, a Harley ela apostou muito no espírito do motoqueiro malvadão e tal. Então no conceito de liberdade que se existia lá atrás, e no Proudly Made in USA, né, que o americano, então esse símbolo de americanismo, um produto feito nos Estados Unidos, e ela trouxe algumas marcas que lembram essa questão do americanismo. Isso até gerou uma polêmica com relação ao nome dela. Isso é uma lenda que existe dela, do nome ter sido inspirado nas bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, que são as bombas Fat Man e Little Boy, né? Então dizem que o nome Fat Boy vem da junção do nome das duas bombas, o que é de fato uma lenda. E quando ela foi lançada numa cor totalmente prata, tanto o quadro quanto a moto, e alguns detalhes em amarelo, que segundo alguns lembrava os bombardeiros que lançaram as bombas, tá? Além disso, ela tem esse símbolo tradicional aqui estampado no tanque, que tem as duas asas que obviamente lembram a Força Aérea, e tem a estrela no centro, que é uma insígnia bem comum aí das Forças Armadas Americanas. Tudo isso foi de fato criado para trazer um pouco desse espírito do americanismo, mas não tem nada a ver com a conexão das bombas ou os bombardeiros em si. Alguns falam que as rodas fechadas são inspiradas nas rodas dos bombardeiros, o que de fato não é verdade, porque as rodas dos bombardeiros elas nem eram fechadas, tá? Ela tem os bullet holes, né, que são os furos nas rodas, o que também, segundo a lenda, seria relacionado à questão do militarismo e da guerra e tal. Mas na prática as rodas fechadas foram adotadas para dar esse espírito de robustez, essa ideia de robustez na moto. A moto foi projetada inicialmente com o motor Evolution 1340, foi lançada toda cinza, como eu falei, toda prata, com detalhes em amarelo, em 1990, e rapidamente ela caiu no gosto do consumidor americano. A Harley teve uma jogada de marketing, uma jogada famosa, que vale a pena a gente comentar, porque a Fat Boy ela foi usada para salvar lá o jovem John Connor da Skynet. No filme Exterminador 2, Terminator, o Arnold Schwarzenegger ele pilota a moto, ele pilota uma Harley Davidson Fat Boy, e tem uma cena clássica de perseguição a um caminhão, onde ele faz uns pulos e tal. E isso ajudou muito na divulgação do modelo logo após o lançamento, tá? Então a cena de perseguição é normal, esse tipo de ação no mercado de filmes aí, no mercado em Hollywood, né? Então você tem carros clássicos associados a alguns personagens, carros e motos, mas nesse caso foi muito significativo, porque primeiro que a cena é muito longa, né? As cenas com a moto são longas e a moto está muito em evidência, né? Enfim, isso ajudou bastante a crescer o interesse do público pela Fat Boy e a fazer com que ela se tornasse o sucesso que ela foi. Com o passar do tempo, ela passou a sofrer algumas alterações, né? Com a chegada do motor Twin Cam, ela foi incorporada o TC88 na moto. Originalmente ela foi lançada com o motor Evolution 1340. Ela sofreu alguns ajustes estéticos, né? Como por exemplo o design de escapamento. Originalmente ela já tinha o escape shotgun com as duas ponteiras lá atrás. O frame da moto, o quadro, deixou de ser preto. Aí por uma questão mais de padronização de fabricação e para facilitar a fabricação, já que ela usa o frame da Softail, então você tem
o mesmo quadro, partes dele são usados para outras motos. E a fim de garantir uma padronização de fábrica, ele veio a ser preto. E também porque outras cores foram incorporadas. Então, quando você passou a ter moto de outras cores, não só a prata, não fazia lógica você ter um frame prata. E aí seria muito trabalhoso e custoso fazer frames de cores diferentes para cada cor de moto, né? Então por isso o frame dela passou a ser preto. Ela passou a ter pneus um pouco mais largos também. E depois foi incorporado na moto o motor 103. Nos Estados Unidos você tem alguns modelos que são vendidos com a linha que foram vendidos com a linha de motores da Screaming Eagle, como por exemplo o TC110. Se eu não me engano, na Fat Boy S americana foi utilizado o motor 110. E aí, depois com a nova família de motos Harley Davidson, com a chegada do motor Milwaukee 8, ela foi remodelada. Ainda mantém o visual clássico, os pneus ainda mais largos, as rodas ainda são fechadas, não existem mais os bullet holes nas rodas, né? Os furos nas rodas, eles têm pequenas aberturas retangulares, mas existe na moto, na versão mais nova aqui no tanque, um acabamento em chapa com os furos redondos, também chamados de bullet holes, remetendo à roda da versão clássica, da versão original. Ela mantém o farol grande, as bengalas largas, e a moto tá aí. É um modelo, a Fat Boy eu costumo dizer que é um modelo que agrada bastante o público que gosta da Harley Davidson. Mas ela é um pouco de ame ou odeia, assim. Então tem gente que gosta, que acha a moto bem legal, mas tem algumas pessoas que entendem que ela é muito larga, o que às vezes prejudica um pouco a ciclística. A questão da posição das pedaleiras, tem gente que acha que é um problema para fazer curva, o fato dela ter as plataformas e tal. Então acho que ela é um modelo ame ou odeie, mas ela é um modelo muito bem aceito aí pelo público em geral. Foram lançadas algumas motos comemorativas, tanto na linha de comemorativa com relação à marca, então o modelo de 100 anos da Harley Davidson e outras datas comemorativas da marca. E também foi lançada uma Fat Boy comemorativa com somente 2.500 unidades. É uma moto que é preta com alguns detalhes em dourado, que foi a moto de comemoração dos 30 anos da Fat Boy. Mas essa é a história da nossa querida Fat Boy. Um pouco da história, né? Um pouco da história. Quem gosta da moto, quem curte o modelo, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram. A gente tem bastante foto da moto lá. Dá uma olhadinha no nosso canal. A gente falou bastante já sobre a moto. Tem bastante informação, é bastante história, bastante rolê. Então é isso, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, @dentro-do-capacete. Se curtiu, deixa o joinha no vídeo. Se não for inscrito, peço para vocês se inscreverem no canal. E também para vocês acessarem o site do Projeto Força Custom, www.forçacustom.com.br. Lá você tem acesso a conteúdos exclusivos e participa de sorteios regulares de itens relacionados ao motociclismo disponibilizados pelos parceiros do projeto. Beleza? No mais é isso aí. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.